Salve nação flamenguista, e o Mengão vem a campo nessa quinta-feira para enfrentar o Estudiantes. Mano, o Estudiantes não é um time forte, na verdade ele é um time bem fraco, para ser bem sincero. O Estudiantes ocupa o 7º lugar do grupo A do campeonato argentino, cara. Para você ver, não é um time forte, também não é um dos piores times, afinal de contas está na Libertadores, né? Está nas oitavas de final da Libertadores aí. Então não é um time tão fraco assim. No entanto, você está em 7º lugar do campeonato argentino, enfrentar o primeiro colocado do campeonato brasileiro, a gente vê uma disparidade muito grande aí de níveis, né? Tanto é que o próprio Estudiantes vem de 2 derrotas e 1 vitória apenas. O Estudiantes perdeu para o Central Córdoba fora de casa por 2-0 e perdeu para o River Plate com 1 a menos em casa por 2-1, e a única vitória nesses últimos 3 jogos do Estudiantes foi contra o Aldosivi, que é o último colocado do grupo A, que é o mesmo grupo do Estudiantes. Ou seja, o Estudiantes não assusta nem um pouco o Flamengo. Somos muito superiores, caras, muito superiores. E isso não é nenhum tipo de soberba, porque o Flamengo de fato é mais forte que o Estudiantes e por isso não devemos sentir nenhum pingo de medo. Uma outra informação importante relacionada ao nosso Flamengo é que nós teremos pouquíssimos desfalques para esse jogo contra o Estudiantes. Pouquíssimos mesmo. Afinal de contas, o único desfalque que será de fato confirmado é o do Eric Pulgar, que ainda não se recuperou. Tinha uma previsão que ele poderia se recuperar para jogar o jogo contra o Estudiantes, está pelo menos disponível de jogar, já é outra história, mas está pelo menos relacionado, está no banco, mas ainda não foi o suficiente para que ele conseguisse se recuperar. Outro jogador que estava no centro de recuperação do departamento médico do Flamengo, o Jorginho, que já ainda é uma dúvida, e o lateral esquerdo, Alexandro, que também esse sim é confirmado que não vai jogar. Fora isso, teremos a volta de Léo Ortiz, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro por cartão amarelo, e Bruno Henrique, que tem que cumprir a punição somente em competições que seja do Campeonato Brasileiro. Exemplo, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A Libertadores não faz parte disso, então essa suspensão que o Bruno Henrique teve não será cobrada na Libertadores. Fora isso, o Mengão vem com força máxima e o possível time que o Flamengo terá para enfrentar o Estudiantes na quinta-feira pelo jogo 1 da Libertadores, vem a campo com esse time aqui. Mas antes, meu caro amigo, deixa eu te mostrar o time aqui rapidinho. Já se inscreve no canal para poder dar essa força, vai? Se inscreve aí, deixa seu like para ficar por dentro de tudo que acontece relacionado ao Mengão, beleza? Já se inscreveu? Então vambora pro vídeo. Meu caro amigo, e o Flamengo vem a campo na quinta-feira com o goleiro Rossi. Até então, nenhuma surpresa. O goleiro Rossi que vem fazendo uma campanha muito boa, muito sólida, então o goleiro Rossi titular absoluta. Na lateral esquerda tem aquela disputa, né, entre Ayrton Lucas e o próprio Matias Vinha. Só que Ayrton Lucas está na frente, então o Matias Vinha ainda tem que conquistar o espaço dele. Mesmo quando o Matias Vinha entra, ele joga bem, porém a preferência de Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas é justificada porque o Ayrton Lucas tem aquele jogo mais de velocidade. Então, por isso que o Felipe Luiz consegue dar mais oportunidades para ele, visto que a característica de Ayrton Lucas agrada muito ao nosso treinador. Já aqui na nossa zaga, teremos Léo Pereira e a volta de Léo Ortiz, ou seja, as 2 torres gêmeas aqui, ó, estará de volta. A dupla de zaga poderosíssima, Léo Pereira e Léo Ortiz, estará junta novamente. Na lateral direita, teremos a volta de Varela. Resta saber, aqui também é um pouco de dúvida, eu não cravo 100% que o Varela pode ser titular. Emerson Royal fez um bom jogo no Campeonato Brasileiro, mesmo que a preferência pela titularidade seja do Varela, o Emerson Royal jogou bem. Claro, não é o suficiente você jogar um jogo e ser o titular, mas o Varela está voltando de lesão, então pode ser que Emerson Royal apareça de surpresa. É uma dúvida, mas se fosse para eu cravar e também para eu escolher, visto que a do Varela foi mais uma questão de poupar, não foi uma lesão grave nem nada, eu acredito que o Varela possa estar em campo amanhã. Para a dupla de volantes, acredito eu que Felipe Luiz vai começar com certeza com Saul, nosso Saul, que, pô, jogador importante, o Saul tem se tornado, mano, caramba. Saul que vai estar em campo. E também o outro volante complementando, aí também que entra uma dúvida. Jorginho, por isso que eu botei uma interrogação aqui. Jorginho sentiu, ainda assim, ele se recuperou, mas se recuperou parcialmente. Ele ainda é uma dúvida. Então não é 100% garantido que nós teremos a nossa dupla tão querida, Saul e Jorginho, amanhã.
por via das dúvidas, eu escalaria aqui então o De La Cruz. Eu não cravaria Jorginho 100%. Acredito que Jorginho possa entrar ao decorrer do jogo, assim como o Emerson Royal e Matias Vinha. Então, eu não cravaria o Jorginho 100% aqui como titular amanhã, cara. Não cravaria mesmo, devido à lesão que ele teve, né? Não foi nada grave também, mas por via das dúvidas, talvez se o De La Cruz estiver treinando melhor, pode entrar aqui. Eu também não me surpreenderia, mas acharia muito ruim se entrasse o Alan. Não gostando, eu não acharia estranho caso o Alan estivesse amanhã, porque De La Cruz também vem fazendo poucos jogos, talvez pelo ritmo de jogo, mas é o que eu disse, o Estudiantes não é um adversário assim que a gente deve se preocupar muito, assim, meu Deus, é claro que é Libertadores e tudo pode acontecer, mas sinceramente, meu caro amigo, o sétimo colocado do Campeonato Argentino, vindo de 2 derrotas, uma para o Central Córdoba, outra para o River Plate, é complicado a gente achar que ele vai conseguir fazer frente ao Flamengo no Maracanã. Vamos ser justos aí. Mas jogar com seriedade, obviamente, sempre o Flamengo tem que manter a seriedade e torcedor pode pensar assim. Agora, jogador não, pelo amor de Deus. E para meio campo, Samuel Lindo aqui na ponta esquerda, obviamente, jogando muito bem. Samuel Lindo, jogador de qualidade que parte para cima, será muito importante em jogadas individuais, porque a gente vai precisar bastante. Obviamente, nós teremos aqui o nosso mago Arrascaeta, tá jogando a sua melhor temporada, na minha opinião. Fiz um vídeo sobre isso, você assiste aí que vai aparecer nos cards aí. É um jogador excelente que vem jogando muito bem. Então, cara, Arrascaeta. E na ponta direita fica aquela dúvida. O Plata estava machucado e o Luiz Araújo jogou muito bem no último jogo. Mas acredito eu que Gonzalo Plata começa sendo o titular, tá? Acredito eu que Gonzalo Plata é o titular. E amanhã, mesmo o Bruno Henrique estando disponível na quinta-feira, não amanhã, na quinta-feira, acredito eu que ele vai ter a preferência pelo Pedro. Então o time titular do jogo de quinta-feira do Estudiantes e Flamengo vai ser Rossi, Ailton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Saul, De La Cruz, Samuel Lino, Arrascaeta, Gonzalo Plata e o Pedro. Esse vai ser o time titular. Acredito que ao decorrer da partida, a lateral não vai mexer, a não ser que alguns deles sinta. Acredito eu que esse vai ser o time titular. Pode ter alguma mudança, sim, pode entrar o Carrascal aqui no lugar do Arrascaeta em algum momento, pode acontecer. Acredito que seja um pouco improvável, a não ser que o jogo já esteja garantido. Então, acredito eu que esse vai ser o time titular, com o Carrascal talvez entrando aqui, mesmo achando um pouco improvável, cara. Ele pode também fazer a seguinte substituição, tirar o Ailton Lucas e botar Matias Vinha ao decorrer do jogo. Acredito também que não vai ser o que vai ocorrer, porque o mais provável é que saia Varela e entre Emerson Royal do decorrer da partida. Saia Varela e entre Emerson Royal, ao invés de sair o Ailton Lucas e entrar o Matias Vinha. Então, esse é o time titular, cara. Agora, sobre Michael e Cebolinha, que algumas pessoas perguntam. Cara, Michael e Cebolinha, o caso do Cebolinha, o Cebolinha tá quase fora do Flamengo. E o Michael só está relacionado caso o Bruno Henrique não possa jogar. Porque aí vai ter 3 jogadores para a mesma posição. Então, que é no caso o Samuel Lino, que se bem que o Bruno Henrique também pode jogar aqui na posição do Pedro, porém, às vezes, quando o Pedro joga, quando quem vai jogar o titular, quando joga o titular, o Felipe Luiz opta por essa formação aqui, ó. Ele não bota o Bruno Henrique na ponta. Ele bota o Bruno Henrique de centroavante. Então, ele não coloca o Bruno Henrique nas pontas. Ele joga o Bruno Henrique de centroavante e aí ele faz o revezamento das pontas com o Luiz Araújo na ponta daqui e bota outro ponto aqui no Samuel Lino, no caso seria o Cebolinha. Acredito eu que Cebolinha não vai estar em campo amanhã. Não sei nem se vai ser relacionado, né? Não sei se para falar a verdade. Amanhã, na quinta-feira, no caso, né? Então, esse time do Flamengo que eu disse é o time titular que eu cravaria 100% de certeza, né? Com Pedro centroavante aqui, o Arrascaeta aqui fazendo meio campo com o Samuel Lino, Gonzalo Plata. Esse time seria o time que o Flamengo o time mais forte que o Flamengo teria para enfrentar o Estudiantes, no caso, na quinta-feira. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o time do Flamengo, esse time titular, é o time ideal? Você colocaria quem aqui? Quem você mexeria? Você tiraria aqui, você botaria o Luiz Araújo? Você deixaria o Gonzalo Plata de fora?
Deixa sua opinião aqui nos comentários, faça sua formação aqui para a gente debater qual seria a melhor formação que o Flamengo tem para poder vencer o Estudiantes. Lembrando que o Flamengo tem que vencer pelo menos com uns 2-0 no Maracanã para poder ir para a Argentina com tranquilidade, sem preocupação, sem medo, aquela pressão, porque mesmo sendo um adversário fraco, se você jogar fora de casa, pressionado, muito pressionado para vencer, a gente sabe que não é uma coisa boa. E as emoções para nós flamenguistas ficam a flor da pele. Então, dito isso, que o Flamengo amanhã vença de 3, 4, 5-0, se for possível, e que nós façamos um bom resultado para que o Flamengo vença com tranquilidade. Meu caro amigo, esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo. Muito obrigado pela sua paciência e audiência. E tchau!